Olá pessoal, boa tarde. Agora sim deu um problema aqui, eu tive que consertar aqui o vídeo, mas nesse momento a gente está aqui ao vivo. Vamos deixar o pessoal só entrar aqui para a gente começar a falar nessa tarde. Você que quiser compartilhar aí o vídeo para ajudar, eu te agradeço, viu? Nessa tarde nós vamos falar de um tema complexo, de um tema que é muito mal entendido, e eu peço que você, se for possível, você compartilhe essa live aí para alguém que precisa ouvir essa palavra. O tema dessa live é Deus muda a história. O que é que a Bíblia diz a respeito de Deus mudar a história? A gente ouve muito nos nossos cultos, nas nossas reuniões eclesiásticas, nas nossas reuniões congregacionais, e os hinos que hoje são cantados traz muito essa conotação de Deus mudando a história, de uma pessoa que outrora estava em algum problema, em alguma circunstância de vida e agora está passando por um outro momento diferente do antigo. Então, Deus muda a história, né? Isso está na boca dos cantores, está na boca dos pregadores, mas o que é que a Bíblia fala a respeito de mudar? Primeiro, nós temos que partir do pressuposto de entender duas coisas. Nós temos que entender um assunto chamado imutabilidade de Deus. Isso é algo que Deus tem e que não pode ser mudado. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que Deus não tem nele mudança nem sombra de mudança. Malaquias, capítulo 3, versículo 6, a palavra diz que Deus diz: eu, Senhor, Deus, não mudo. Então, imutabilidade, ou Deus é imutável, ele não muda. É um atributo de Deus e é um atributo independente, é um atributo incomunicável, é um atributo que só Deus tem e o ser humano não tem. Outra coisa para que nós possamos entender a questão de Deus mudar a história é a questão do tempo. Que o tempo para o homem é uma coisa e o tempo para Deus é outra coisa. Nós funcionamos dentro de um sistema cronológico de tempo chamado Cronos. O que é isso, pastor? Que é o tempo do homem. É o tempo que nós estamos limitados a nascer, crescer, desenvolver e morrer. Mas o tempo de Deus é chamado de Kairos, porque Deus não está limitado a um tempo de 24 horas, de semanas, de meses ou de anos. Deus, não existe tempo para ele. O tempo existe dentro de Deus. Deus criou o tempo, então Deus, podemos dar uma palavra dizendo que ele é atemporal, ele existe fora do tempo, ou o tempo existe dentro de Deus. Por sermos seres finitos e limitados, nós estamos todo o tempo tendo esse pensamento que nós estamos em constante mudança. Só que na questão da imutabilidade de Deus, nós percebemos que Deus, ele não pode mudar, porque toda mudança ela ocorre para pior ou ocorre para melhor. E como Deus ele é soberano, onipotente, onipresente, onisciente, Deus não pode ser pior do que ele é e Deus também não pode se tornar melhor do que ele já é. Então é impossível haver algum tipo de mudança para com Deus. É interessante que Deus, quando nos criou, ele criou uma faixa etária, ou uma linha reta de tempo. Nesse tempo, Deus, pela sua onisciência, ele sabe o que é que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 100 anos e daqui até o arrebatamento da igreja. Porque Deus ele tem a sua presciência, ele sabe o que vai acontecer. Romanos capítulo 8, versículo 29, diz que aqueles que de antemão o conheceu. Como é que Deus conhece de antemão? Eu vou basear esse ensinamento em uma palavra do salmista Davi. O salmista Davi disse no Salmo de número 139, versículo 16, eu quero ser bem fiel às escrituras aqui, colocar posicionamentos e pensamentos bíblicos no que eu vou falar. E o salmista Davi disse no Salmo de número 139, versículo 16, os meus olhos te viram em substância ainda informe, ou seja, era um embrião, ainda não tinha nascido. Olha o que diz o texto bíblico, e no teu livro foram escritos todos os teus dias e determinados, sem que nenhum deles houvesse ainda. Esse versículo é um versículo que é base para tudo isso que vai ser falado aqui, porque ele está falando de imutabilidade, onipresença, onisciência, presciência e principalmente soberania de um Deus que é um Deus poderoso. É interessante que a questão de mudar a história, ela vai se dar assim, se mudou é porque não estava bom. Se mudou, como eu disse, toda mudança ela acontece ou para pior ou para melhor. E como é que Deus vai mudar algo? Como é que um Deus que não erra, como é que um Deus que não perde, um Deus que não erra, vai mudar algo que ele mesmo decretou? Né? Algo que as escrituras estão cheias
de pontos e textos bíblicos dizendo que o mundo está determinado, antes da fundação do mundo já está determinado as pessoas que serão salvas, está determinado os decretos de Deus, está determinado as obras. A Bíblia vai mais além e ela vai falar de cerca de livro da vida e livro das obras. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11 e 12, o evangelista João vai ter uma visão a qual ele vai ver livro das obras, e vai ver um livro que é chamado de livro da vida. Que livro da vida é esse? É o livro que você vai ver lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, onde ninguém é digno nem sequer de olhar para esse livro, e o Cordeiro aparece em cena, pega esse livro está selado com 7 selos. Que livro é esse, pastor? É o livro da vida. Esse livro da vida que Paulo vai falar em Filipenses, capítulo 4, versículo 3, que quem tem um nome escrito nesse livro são os salvos. É esse livro que Daniel, no capítulo de número 12 do seu livro, versículo de número 1, na visão que teve ali do anjo, vai dizer que aqueles que estão com o nome no livro estão guardados. É esse mesmo livro que em Apocalipse, capítulo de número 13. Eu preciso até ler esse texto aqui para você. Apocalipse, capítulo de número 13. Olha o que diz o texto, versículo de número 8. Ele diz assim, ó: adoraram todos os que habitavam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Preste bem atenção no posicionamento e no pensamento bíblico. Então a Bíblia está falando de livro de obras e a Bíblia está falando de um certo livro da vida. Há uma discussão muito grande no nosso meio. Pastor, um salvo pode ter o nome riscado do livro da vida? E eles vão buscar como base o texto de Êxodo, capítulo 32, versículo 31 ao 33, onde Moisés está intercedendo pelo povo. Não vou isolar o contexto. Moisés está intercedendo pelo povo, e ali naquele contexto o Senhor fala: Moisés, eu vou destruir esse povo. E Moisés fala: se o Senhor destruir esse povo, risca o meu nome do teu livro. Aí eles encontram uma base para dizer que o nome de um salvo pode ser retirado do livro da vida. Só que se você observar a questão, você vai observar que o Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 5, vai responder. Quando o Senhor Deus fala para Moisés sobre riscar o nome do livro da vida, ele fala: riscarei. Por que riscarei? Riscarei não é presente e nem passado. Riscarei é futuro. Porque em Apocalipse, capítulo 20, o que acontece, pastor? Juízo final. E no juízo final, pastor Narciso, o que acontece? Os livros se abrem. E lá tem livro de obras e tem um livro da vida. E segundo a Bíblia, quem tem um nome escrito no livro da vida está garantido pelo sangue de Jesus, não por suas obras. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 5, diz assim, ó: ao que vencer, falando da igreja de Sardes, darei, serei vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o meu nome, o seu nome do meu livro. Porque o Senhor responde para Moisés: riscarei. Futuro, porque Deus está dizendo assim, ó: Moisés, terão os nomes riscados aqueles a qual não foram encontrados escritos no livro do Cordeiro. Não posso, Moisés, riscar o teu nome. Por quê? Porque meu filho já morreu por causa de ti. É uma coisa muito interessante que, quando chega na questão em que momento o nome de um eleito ou de um salvo é escrito no livro da vida. Tem aquela velha doutrina pentecostal que acabou de aceitar Jesus, e a pessoa vai lá na frente: Senhor, escreve agora o nome dele no teu livro. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 17, versículo de número 8. Diz assim, ó: a besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitavam na terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do... A Bíblia está dizendo aqui que o nome daqueles que estão no livro da vida não estão sendo escritos no momento que eles estão aceitando a Jesus como Salvador, mas que eles estão escritos antes da fundação do mundo, ou no momento da fundação do mundo, dependendo da sua versão. Então é ilógico dizer: Senhor, escreve o nome dele. Aí vai aparecer o ministério do anjo da borracha, né? O anjo que apaga nome e que escreve nome com caneta de fogo. Aí se reconciliou, apaga. Aí voltou para a igreja, escreve de novo. Aí tem alguns que acham que o anjo nem escreve mais, né? Por quê? Porque toda semana se desvia. Que negócio é esse, irmão? A doutrina bíblica vai muito além. A Bíblia vai dizer que o nome dos salvos por quem Jesus morreu, que estão no livro da vida, antes da fundação do mundo, só estou citando textos bíblicos para você,
Está dizendo que essas pessoas, o cordeiro morreu, então há uma segurança. Quando o Senhor responde para Moisés, riscarei, não são do livro da vida, mas do livro das obras, porque Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11, diz assim, ó, preste atenção, versículo de número 12, e vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono. Olha só o texto. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Então você percebe na leitura que nós temos livros. Nós temos os livros das obras e nós temos o livro da vida. E ele continua a missiva dizendo, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. E o 15, para concluir, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Só que a questão é, em que momento, pastor, foram escritos esses nomes? Segundo a Bíblia e o texto que eu estou citando para você, o nome desses que está no livro da vida foi escrito no momento antes da fundação do mundo, ou no tempo da fundação do mundo. Então, qual é a base bíblica que a pessoa, quando está aceitando Jesus, um pastor coloca a mão na cabeça e, Senhor, escreve o nome dele agora no teu livro? Negativo. Não há uma missiva Bíblia para essa proposta. A palavra de Deus é bem clara em dizer que há uma segurança. Os que têm o nome escrito no livro da vida, segundo Apocalipse 17:8, são escritos antes da fundação do mundo e não no momento em que aquela pessoa aceita Jesus. E que negócio é esse, irmão, de estar toda semana escrevendo o nome no livro da vida e toda semana estar apagando? É como eu falo, né? É o ministério do anjo, da borracha de fogo e da caneta de fogo. É a invenção que inventam no nosso meio, sem nenhum fundamento e sem nenhuma base bíblica. Aí cresceu a possibilidade de Deus mudar a história. Agora, o Senhor vai mudar a minha história. Como é, irmão, que um Deus que não erra vai escrever e vai mudar a história? Como é que um Deus que é presciente, que sabe o que vai acontecer amanhã? Pastor, presta atenção, porque eu era traficante, eu era bandido, eu era prostituto, eu comprava e não pagava, eu tinha 6 mulheres na rua e agora eu não faço mais isso. Deus mudou a minha história. Peraí, mudou para você. Você que é um ser limitado e finito, na tua concepção humana muda. Mas na concepção infinita e ilimitada de Deus não tem mudança nenhuma, porque o tempo está correndo e Deus não pode ser pego de surpresa. Você não pode pegar Deus de surpresa aqui. Então não tem como eu dizer que Deus está mudando a história está continuando, Deus está intervindo na história. Preste atenção, Deus muda cativeiro, Deus muda a sorte, Deus muda deserto, mas agora história Deus não muda, não muda. Deus não muda história, porque Deus não escreve história errado. Salmo 139, versículo 16. Os meus olhos te viram ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias e determinado todos eles, quando nenhum deles ainda havia. Já estava escrito no livro, irmão, que tu ia ser traficante, que tu ia ser bandido, que tu ia ser isso, que tu ia ser aquilo, e que em algum momento a graça de Deus ela ia te alcançar. Muda a concepção humana, porque tu é infinito, tu é finito e limitado, mas a concepção divina, ela nunca mudou. Aí os cantores estão aí, fazendo o povo se emocionar, né? Que fique bem claro aqui que eu não estou debatendo contra o ministério de ninguém, e muito menos falando do ministério de alguém. Mas a questão é, o cantor aí, e Deus estava escrevendo, e tu cansado, e Deus escrevendo, e tu falando, e Deus escrevendo. A Bíblia não diz isso. Aí você vai ficar com a experiência do cantor ou com a Bíblia? A Bíblia diz que tá tudo escrito. Eu estou citando o texto para você aí. Anota aí, ó, Salmo 139, versículo de número 16. Outra coisa, o maior pintor do mundo está pintando a minha história. Não está. Está pintado. Está escrito, está determinado. Foi escrito e determinado no teu livro todos os dias. Há livro de obras, irmãos. Há livro da vida. Porque lá em Apocalipse, capítulo 5, só o Cordeiro pôde olhar para o livro, tocar no livro e pegar no livro. Porque aquele livro está o nome dos salvos. Porque só o Cordeiro foi digno de tocar. Porque só Jesus, foi ele que morreu no Calvário. Foi o sangue dele que foi derramado. Entendeu? Respeito muito o ministério do cantor do primeiro hino que eu citei aqui. Talvez não faça nem a metade do trabalho evangelístico que ele faz. Talvez não ganhe nem a metade das almas que ele tem ganhado. Mas que esse hino
é heresia. E as pessoas têm cantado e têm chorado na igreja, isso é verdade. Doa quem doer e não goste quem não gostar. Mas o Deus da Bíblia, o Deus que não muda, o Deus imutável, o Deus soberano, o Deus presciente que conhece o amanhã, ele não escreve história errada, ele não muda a história. Deus já decretou pela sua infinita onipotência. Esse é o Deus da Bíblia. Quando eu digo que o Deus da Bíblia muda a história de alguém, eu estou pegando um Deus que é muito grande, imutável, e diminuindo ele a um nível que eu não posso nem imaginar. Essa teologia, ela diminui o caráter de Deus, ela diminui o poder que Deus tem, ela diminui a graça soberana de Deus, a imutabilidade de Deus, a soberania, a presciência, os atributos incomunicáveis que só Deus tem. Então heresia, essa é a palavra, é um ensinamento errado eu estar dizendo que Deus muda a história. Por exemplo, alguns pregadores, e a gente escuta muito isso, eles vão dizer assim, surpreenda a Deus. Como, irmão? Eu vou surpreender um Deus que conhece o amanhã? Como? Eu vou surpreender? Parece ilógico. Como é que eu vou pegar de surpresa um Deus que conhece o amanhã? Como é que isso pode acontecer? Como isso pode acontecer? Me diga. Aí a questão é, as pessoas querem usar o contexto, querem usar as situações. Olha o que Deus falou para o profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Eu te chamei, Jeremias, desde o ventre eu te conheci. E te chamei e te dei a profeta. Deus não foi mudar a história de Jeremias, porque Jeremias não queria ser sacerdote, profeta. Ele queria ser sacerdote. A cidade de Anatote era uma vila sacerdotal. Ele estava sendo preparado para ser sacerdote. Mas o Senhor falou assim, desde o ventre eu te conheço. E já te chamei, e já te dei por profeta. Deus não mudou a história dele. Ele já sabia. O Deus da Bíblia não muda a história. Aí a cantora vem, muda a minha história, ressuscita. Não muda. Aí tá todo mundo lá, né, desempregado, na prova, na luta, no casamento. Quando fala em mudar a história, o que acontece? Se emociona, chora, culto irracional. Os cantores de hoje que estão ouvindo essa live, e eu estou dizendo mais uma vez aqui, isso aqui não é para ser melhor do que ninguém, não é para falar do ministério de ninguém, não. Isso aqui é um entendimento, um esclarecimento bíblico e teológico. Os cantores de hoje têm que ter a preocupação que Asaf teve de fazer uma canção para o Senhor. Ele disse, Senhor, eu quero fazer uma canção para ti. Ele demorou 7 anos preparando a canção. E hoje o camarada dá uma nota no violão, já é um hino para o Senhor. E tá aí, meu irmão. Estão mudando a história que não pode ser mudada, estão colocando coisas na Bíblia que não existem, estão criando na cabeça das pessoas doutrinas que não são verdade, e está aí a situação para que a gente possa compreender. Deus, pastor, o senhor está afirmando, biblicamente, Deus não muda a história de ninguém. O Deus da Bíblia decretou todos os nossos dias sem que nenhum deles houvesse ainda. O que é que está acontecendo, pastor? A história está seguindo. A história está seguindo. Como disse, como somos seres limitados, finitos, na nossa concepção muda. Mas na concepção de um Deus soberano, de um Deus terrível, de um Deus que é fogo consumidor, de um Deus que é poderoso, imutável, soberano, onipotente, onipresente, onisciente, não muda. O Deus que eu sirvo, ele não muda a história. O Deus que eu sirvo, ele não pinta a história. O Deus que eu sirvo não está escrevendo história. O Deus que eu sirvo nos conhece antes de nós nascermos e já sabe tudo o que vai acontecer na nossa vida. Se em algum momento a graça te alcançou, pastor, aceitei Jesus em 1993. Deus já sabia, ele não mudou tua história. Pastor, aceitei Jesus em 2007 após um acidente, Deus mudou. Não, Deus não mudou, ele já sabia. Só está cumprindo. É só o cumprimento da graça na linha do tempo. O tempo de Deus é kairos. Não existe tempo para ele. Deus existe fora do tempo. Existe tempo para mim e para você. O nosso tempo é cronos. Nós somos limitados a esse tempo. Nós temos tempo para nascer, para crescer e para morrer. Mas Deus não tem tempo. Deus é atemporal. Então não venha querer colocar na minha cabeça que Deus muda a história e que ele não muda, irmão. Viu? Deus não muda história. Pastor, não gostei. O problema é seu. Pegue a Bíblia, abra ela, venha, abra os textos, mostre a sua base bíblica e para de estar cantando heresia para os outros chorar na igreja. Viu?
Cante a palavra. Os salmos, eles tinham um papel didático, eles tinham um papel de ensinar, eles tinham um papel de mostrar os atributos de Deus, eles tinham um papel de doxologia, eles tinham um papel para que as pessoas conhecessem a Bíblia. O povo judeu foi catequizado através das canções dos salmos e hoje o nosso povo é descatequizado com essas músicas profanas que cantam nas nossas igrejas. Músicas sem fundamento bíblico, músicas heréticas, músicas que não têm fundamento teológico, músicas que as pessoas não entendem nem conhecem dos atributos de Deus, estão aí cantando. E o mais triste de tudo, o mais triste de tudo isso é que as pessoas cantam isso chorando. Cantam isso chorando. Então, que você possa ouvir, preste atenção, analise os textos que foram colocados aqui, preste atenção em tudo que foi dito, há uma responsabilidade bíblica para falar aqui. O Deus da Bíblia, ele não muda história. O Deus da Bíblia, ele decretou tudo antes que nenhum dos nossos dias ainda houvesse. O Deus da Bíblia conhece o amanhã. O Deus da Bíblia não erra. O Deus da Bíblia não falha. O Deus da Bíblia não é pequeno. O Deus da Bíblia é soberano. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Não fique com raiva de mim não, viu, irmão? Que Deus abençoe o ministério de cada um dos irmãos. Ah, pastor, isso, depois a gente começa, recebe as críticas, tudo bem, eu estou dando a cara a tapa aqui, se você quiser discordar, fique à vontade, mas nós estamos aqui para falar a palavra. Meu compromisso é com esse texto que está aberto aqui, ó, viu? É com a Bíblia Sagrada, goste você ou não. Que Deus te abençoe, te guarde e que nós possamos crescer juntos na graça e no conhecimento. Deus abençoe sua vida, meu irmão.